Olá, a aula de hoje será sobre juros. Vamos lá? O que são juros? Quando é necessário pedir emprestado algum valor em dinheiro ou financiar uma compra, é comum se pagar um valor além do que foi financiado. A esse valor pago a mais, chamamos de juro. O juro seria, então, o aluguel por utilização de uma determinada quantia em dinheiro, que está sendo disponibilizada. Entende-se como juro o pagamento de um capital, uma quantia utilizada, aplicado a uma certa taxa em porcentagem, durante um determinado período de tempo. Ou seja, é o valor pago pelo uso do dinheiro naquele momento. Portanto, para o cálculo dos juros, será necessário que se saibam 3 fatores: quantia principal, denominada capital, a taxa de juro em percentual e o período do tempo estipulado. É importante dizer que toda vez que uma taxa de juro ela for estipulada, deve-se especificar qual o período da sua aplicação, que pode ser. Essa taxa de juros, ela vem estipulada assim, ó, taxa ao ano, né, que é simbolizada por AA, taxa ao trimestre, AT, taxa ao semestre, AS, taxa ao mês, simbolizada por AM, e taxa ao dia, simbolizada por AD. Você vai observar que em alguns casos a taxa ela é dada anual. E você precisará saber qual a taxa mensal. Ou, dada a taxa mensal, você vai precisar da taxa diária. Para isso, basta converter de um período para o outro. Por exemplo, se a taxa for de 2% ao bimestre, 2 meses, a taxa mensal será 1%. Para cada 2 meses, né? Como é ali no bimestre, são 2 meses. Então, você vai dividir isso por 2. 2 dividido por 2 dá 1%. Se a taxa semestral, 6 meses, 12%. A taxa trimestral, 3 meses, será de 6%. E isso conforme o tempo estipulado, porque o período deve estar na mesma unidade que a taxa. Existem 2 formas básicas de cálculo de juro: os juros simples e os juros compostos. Quando a taxa de juro incide somente sobre o capital inicial, nós dizemos que temos um sistema de capitalização simples, um juro simples. Porém, quando a taxa de juros incide sobre o capital utilizado somando os juros do período, ou seja, o famoso juros sobre juros, dizemos que temos um sistema de capitalização composto, juros composto. Nesta aula, veremos apenas o cálculo dos juros simples. Juros simples. Ao trabalharmos com juros simples, consideramos as seguintes variáveis: C é o capital, né? O principal, que é a quantia aplicada ou que você toma emprestada, né? O T é o período de tempo em que o capital será aplicado. Como a gente já tinha visto, anualmente, mensalmente, semestralmente, bimestralmente, ou como for, né? O tempo ali estipulado. Juro é o resultante dessa operação, né? O I é a taxa percentual aplicada ao capital para apuração do juro, né? É a taxa que você vai pagar conforme aquilo que você emprestou, né?
que você vai ter que pagar. Com esses dados em mão, basta aplicar a fórmula para cálculo dos juros simples, que é essa fórmula aí que a gente está vendo. J, que é igual a C multiplicado pelo I, multiplicado pelo T, né? Como a gente já viu essas siglas, né? Já representadas aí. O C é o capital, o T é o período do tempo, né? Que o capital será aplicado. O J é o juro, o I é a taxa percentual. Onde o juro será igual ao produto do capital investido pela taxa aplicada, pelo período de tempo determinado. Vamos ver o exemplo. Gabriel é um pescador e este ano decidiu comprar um novo barco. Ele sabe que o barco que deseja custa 32 mil, porém, ele só conseguiu juntar 20 mil para fazer a compra. O restante vai ter de ser financiado. Os 12 mil que faltam serão divididos em 4 meses, com juros simples de 4% ao mês. Tá, aí a gente vê, né, que é um pescador, ele pediu 12 mil, né, no empréstimo, né, e ele quer pagar esse empréstimo em 4 vezes, em 4 meses, com juros de 4% ao mês, né? Quanto em reais Gabriel vai pagar por mês, só de juros simples, dos 12 mil? Nessa pergunta, a gente quer saber quanto que ele vai pagar de juros, né? Quando ele emprestou esses 12 mil. E quanto no final dos 4 meses Gabriel terá pago de juros? Então, a gente quer ver em 4 meses quanto que ele vai pagar de juros desses 12 mil aí que ele pegou emprestado. Primeiro, você identifica as variáveis da questão. Gabriel ficou devendo 12 mil, né? Então, esse é o valor do capital, ou o capital, né? É o valor que ele pegou do empréstimo, que foi emprestado, logo o C é igual a 12 mil reais. 4 meses é o período que Gabriel tem para pagar o empréstimo. Logo, o T é igual a 4 meses. 4% é a taxa de porcentagem cobrada por mês. Logo, o I, então, será 4%, ou 0,4. Nesse caso, como a gente vai fazer, né, esse cálculo, é bom o valor estar em números decimais, né? E para ele estar em números decimais, a gente vai pegar aquele 4% ali e vai dividir por 100, né? O resultado vai gerar esse valor aqui, tá? 0,04. Tá. Então, e o J é o juro cobrado por mês que a gente quer saber, né? Para calcular quanto o Gabriel vai pagar por mês, você pode usar a regra de 3. Nesse exemplo, tá? A gente pode usar a regra de 3. Então, a gente vai fazer assim: 12 mil sobre X é igual a 100% sobre 4, né? Aí, a gente vai multiplicar cruzado, né? Vamos fazer uma multiplicação. O X vai multiplicar com 100, vai ficar 100x igual 12 mil multiplicado por 4 dá 48 mil. Então, vai ficar 100x igual a 48 mil, né? Aqui, né, resultou 480. Por quê? Esse 48 mil vai ser dividido por esse 100. Porque quando a operação for para o segundo membro aqui, a gente vai passar esse 100 aqui que está multiplicando, dividindo, tá?
Então, vai ficar 48.000 dividido por 100, que é igual a 480. Tá bom? Logo, Gabriel vai pagar por mês 480 de juros. E quanto no final dos 4 meses Gabriel terá pago de juros? Basta aplicar os dados na fórmula e descobrir os juros. Juros igual a C multiplicado por I multiplicado por T. A gente vai ver bastante vezes essa fórmula, tá? Juros é igual a 12.000 multiplicado por 4%, que multiplica por 4, né? Então, os juros é igual a 12.000 multiplicado por 0,04, que está em decimal ali o 4%, multiplicado por 4. Juros é igual a 1.920. Você também pode pegar o valor pago por mês e multiplicar por 4, né? Que seria mais facilitado para vocês. Mas para vocês entenderem, eu fiz aquele outro processo. Aí, então, nós vamos colocar 480, né? Que nós encontramos lá no começo, multiplicado por 4, que são os 4 meses, que é igual a 1.920. Então, nós achamos aí o mesmo valor que a gente havia feito no outro processo. Portanto, Gabriel pagará ao fim dos 4 meses uma quantia de R$ 1.920 de juros pelo empréstimo. Mais um exemplo. Qual será o rendimento para aplicação de uma quantia de R$ 1.500 a uma taxa de 60% ao semestre, durante 2 meses? Então, aí a gente tem que analisar que ele quer saber qual o rendimento, né, da quantia de R$ 1.500. O primeiro passo é identificar as variáveis. Quem que é o C? Quem que é o T? Quem que é o I? Quem que é o J? Né? Como a gente pode ver aí, o C é igual a 1.500. O T é igual a 2 meses. O I é igual a 10% ao mês ou 0,10. Por que 0,10? Que é 10% dividido por 100, né? Como a gente já havia explicado anteriormente. Que a gente, para achar um número decimal, a gente precisa dividir o 10%, a percentagem, por 100. Observação. Note que a taxa de juro é dada em semestres e você precisa saber a taxa ao mês. Logo, se temos 60% em 6 meses, num semestre, teremos 10% ao mês, né? O segundo passo é aplicar a fórmula do cálculo de juros. J é igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Os juros, então, ali, o J é igual a 1.500 vezes 10% vezes 2. J é igual a 1.500 vezes 0,10, que nós achamos em decimais, multiplicado por 2. E o J, então, é igual a 300. O rendimento sobre a quantia será de R$ 300 nos 2 meses de aplicação. Exemplo. Outro exemplo aí que a gente vai ver, né? A que taxa anual foi depositado um capital de R$ 4.000 para render em 2 anos 10.000 de juros? Então, a gente quer saber aí qual era a taxa, né, anual que um capital de 4.000 foi depositado, né, para render em 2 anos R$ 10.000 de juros. O primeiro passo é identificar as variáveis. Ali, então, o C é igual a 4.000, o T é igual a 2 anos, né, que já... Vamos voltar ali. Tá, ali já tá estipulado 2 anos, né? I é igual a X ao ano e o J é igual a 10.000. Por que o I é igual a X ao ano? Porque o I é o que a gente quer achar, né? Como tá no enunciado ali, o I é a taxa anual, é a taxa anual que a gente quer achar, né?
Note que neste exemplo ocorrerá o inverso do outro, pois aqui você terá que descobrir a taxa de juros a partir de um rendimento, já, né, que a gente já sabe. O segundo passo é aplicar a fórmula do cálculo de juros. J é igual a C multiplicado por I multiplicado por T. 10.000, então, ele é igual a 4.000 vezes X vezes 2. X é igual a 10.000 dividido por 8.000. Por que 8.000? Porque o 4.000 aqui está multiplicado com esse 2, né? 4.000 vezes 2 é 8.000. X é igual a 1,25. A taxa de juros a qual foi aplicado o capital foi de 1,25 ou 125% ao ano, né? Porque 1,25 multiplicado por 100 é igual a 125%. Exercícios. Agora nós vamos resolver alguns exercícios. Qual é o juro simples que um capital de 2.500 rende quando aplicado durante um ano a uma taxa mensal de 2%? Aqui a gente já tem a resolução, tá? Para vocês, mas eu vou dar uma explicada. A gente vai pegar a fórmula, né? Juros igual a 100, C multiplicado por I multiplicado por T, e vamos introduzir os valores, né? Os juros é o que a gente quer saber, né? O que a gente quer achar é o J. Então, ele é igual a 2.500, né? O C é igual a 2.500, o I é igual a 0,2 e o T é 12. O J, então, é igual a 600, porque tudo isso aqui multiplicado entre eles dá R$600. Então, o capital, ele rende um juro de R$600, né? Como a gente queria achar. Aqui um outro exercício. Qual capital inicial rende 1.500 em 50 dias a uma taxa de 0,5% ao dia? Então, aí a gente quer achar o capital, né? E o capital é o qual? É o C. A gente já tem o J vale 1.500. Que é a gente aplicando a fórmula, né? O 1.500 é igual a o C, que a gente quer achar, multiplicado por 1.500, multiplicado por 50. 1.500 não, desculpa, 0,05% multiplicado por 50. O C, então, é igual a 6.000, tá? Por quê? Aqui a gente isola o C, né? E esse 1.500 a gente multiplica entre os outros valores. E o capital é 6.000. Aqui é um terceiro exercício para vocês ficarem mais adequados a esse tipo de cálculo. Calcule o juro de um capital de 5.000, que foi aplicado durante 2 anos e 4 meses, a uma taxa de 24% ao ano. Utilizando a fórmula novamente, né? Nós vamos achar aí o J igual 5.000 multiplicado por 0,02, que multiplica por 28. A gente quer achar aí, né? É o J. O J é igual a 2.800. A gente quer achar os juros, né? Os juros, então, são de R$2.800. No exercício 4, ele pede assim: qual capital que aplicado a juros simples de 1,4% ao mês rende R$3.500 de juros em 60 dias? Então, aí a gente quer saber qual é o capital, né? Que foi aplicado a juros simples de 1,4%.
e rendeu aí R$ 3.500 de juros em 60 dias. Utilizando também aqui a fórmula dos juros, né? Juros é igual a C multiplicado por I multiplicado por T. Então, nós teremos aí que os juros, como ele era 3.500, ele é igual ao C, que a gente quer achar, né? Que é o rendimento, né? Multiplicado por 0,014, multiplicado por 2. O C, então, ele dá o resultado de 125 mil. O capital aplicado nessa questão aí, então, foi de 125 mil. E é isso aí que eu queria passar para vocês, tá?